Olá a todos, neste vídeo vamos aprender a resolver equações do segundo grau completas. Vamos começar por definir o que é uma equação de segundo grau com uma incógnita. Uma equação de segundo grau é uma equação que se pode escrever na forma ax² mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0, pois se o a fosse 0 deixaríamos de ter termo de grau 2. Quando a equação está escrita nessa forma, dizemos que está escrita na forma canónica. Para além do a ser diferente de 0, se tivermos b diferente de 0 e c diferente de 0, dizemos que a equação é completa. São essas equações completas que vamos resolver neste vídeo. Vamos fazer essa resolução em duas fases. Vamos começar por determinar o binómio discriminante, que se representa por delta e é igual a b² menos 4ac. O binómio discriminante vai nos dar informação acerca do número de soluções da equação. Se o delta for positivo, a equação terá duas soluções. Se o delta for igual a 0, teremos uma solução. Se o delta for negativo, a equação não tem solução. A equação diz-se impossível. De seguida, vamos determinar as soluções através da fórmula resolvente, em que o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos então aplicar esse processo na resolução das três seguintes equações. Vamos começar pela primeira. Para resolver esta equação, vamos começar por calcular o binómio discriminante. Para isso, precisamos dos coeficientes a, b e c. Ora, o valor de a é o coeficiente do termo em x². Portanto, neste caso, antes do x², temos aqui à sua esquerda o número 2. Portanto, o coeficiente de x² é 2. É o valor de a. O valor de b é o coeficiente do termo em x. Neste caso temos aqui mais 3x, então o valor de b é 3. O c é o termo independente. Atenção, aqui temos um sinal menos, pertence ao c, portanto o c é menos 2. Vamos então calcular o binómio discriminante, que se representa por delta, e que é igual a b² menos 4ac. Portanto, neste caso o b é 3, então b², 3², menos 4 vezes o valor de a, que é 2, vezes o valor de c, neste caso como é negativo, vamos colocá-lo entre parênteses, menos 2. E vamos calcular 3², 3 vezes 3, 9, menos, vamos ver. Portanto, temos aqui um sinal menos, umas multiplicações e outro sinal menos, portanto, numas multiplicações, um número par de sinais menos, vamos obter mais. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E então 9 mais 16, 25. Observem que é um número positivo. Portanto, se o binómio discriminante é um número positivo, significa que a nossa equação vai ter duas soluções distintas. Vamos então determinar essas soluções. Para isso vamos usar a fórmula que nos diz, fórmula resolvente de equações de segundo grau, que nos diz que as soluções x podem se escrever da seguinte forma. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, em que o delta é o mesmo delta, é o binómio discriminante. Vamos então aplicar a fórmula e ficamos com x igual menos b, portanto se o b é 3, menos b, o seu simétrico, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que já calculamos, é 25. Sobre 2a. Portanto, 2 vezes, o valor de a é 2, 2 vezes 2. Vamos calcular isto, simplificar o mais possível. Portanto, vamos obter a raiz quadrada de 25 é 5. Este mais menos significa que vamos obter duas expressões diferentes, uma com mais, outra com menos, e daí vão vir as duas soluções. Portanto, vamos começar por escrever isto com mais, menos 3, mais raiz quadrada de 25, já vimos que é 5, sobre 2 vezes 2, 4. E vamos escrever a outra solução, a expressão que vai dar origem à outra solução. Menos 3, desta vez menos 5. Menos 3, menos 5, sobre o 2a, que é 4. Portanto, como podem ver, temos aqui duas expressões muito parecidas. Num caso temos aqui mais, no outro caso temos aqui menos, que é o significado deste mais menos.
Só falta calcular o valor de cada uma dessas expressões. Menos 3 mais 5 vai dar 2. Portanto, ficamos com x igual a 2 quartos. 2 quartos podemos simplificar, é 1 meio. Ou x igual a menos 3 menos 5 vai dar menos 8. Menos 8 quartos é o mesmo que menos 2. Temos então aqui as nossas duas soluções. Vamos representar o nosso conjunto de solução da seguinte forma, com chavetas, duas soluções, de preferência escrevê-los por ordem crescente, portanto, neste caso o menos 2 em primeiro, que é menor, e o 1 meio a seguir. E aqui está o conjunto de solução desta equação. Vamos agora passar para a resolução da segunda equação. Para resolver esta equação, vamos novamente começar por determinar o valor dos coeficientes. Neste caso, o x ao quadrado, o seu coeficiente, não aparece aqui, portanto não temos aqui nenhum coeficiente aparente. Isso significa que o coeficiente é 1. Portanto, o nosso valor de A será 1. O B, coeficiente do termo em x, neste caso é menos 8. Mais uma vez, atenção aqui ao sinal. Portanto, o B é menos 8. O C, termo independente, é 16. Vamos então calcular o binómio discriminante, o delta, b ao quadrado, portanto neste caso menos 8 ao quadrado, atenção, o b é negativo, vamos colocá-lo entre parênteses, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 16. Menos 8 ao quadrado, estamos a calcular o quadrado de um número negativo. O resultado é positivo, uma vez que o expoente é par, e vamos obter então 8 vezes 8, 64. Portanto, positivo porque o expoente é par, apesar da base ser negativa. Nestas multiplicações temos apenas um sinal menos, portanto vamos ficar com o sinal menos. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 16, 64. Portanto, 64 menos 64, vamos obter 0. O que é que nós já vimos? Quando o binómio discriminante é igual a 0, vamos obter apenas uma solução. Vamos aplicar a forma resolvente. Portanto, essa solução poderá ser determinada pela forma resolvente e vamos perceber porque é que é só uma. Portanto, o que a forma resolvente nos diz é que será x igual a menos b. Atenção aqui novamente, o b é negativo. Portanto, quando eu escrevo menos b, significa o simétrico de b. Portanto, posso meter logo 8, que é o simétrico de menos 8. Ou então podemos meter menos, que é o menos da fórmula, e de seguida o valor de b, menos 8. Portanto, dois sinais menos aqui. O menos que pertence à fórmula, da forma resolvente, e depois o menos 8, que é o valor de b. Portanto, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, e neste caso é 0, sobre 2a. Portanto, o a é 1, 2 vezes 1. Nós já vimos que vamos obter apenas uma solução. E porquê? Porque quando fazemos raiz quadrada de 0, é evidente que a raiz quadrada de 0 é 0. Portanto, estar a somar 0 ou a subtrair 0 é indiferente. Então podíamos até nem sequer ter escrito esta parte da expressão e ter ficado só com aquela parte. E então vamos obter x igual, menos menos, dois sinais menos consecutivos fica mais, 8 sobre 2. Portanto, vamos ter x igual a 4. Portanto, conjunto de solução, apenas com uma solução, que neste caso, 4. Por fim, vamos ao terceiro caso. Vamos começar por determinar o valor de a, b e c. Portanto, neste caso, o a, coeficiente x ao quadrado, é 2. O b, coeficiente x, não temos aqui nenhum coeficiente aparente, já vimos que neste caso é 1. Então, o b é igual a 1. E o c é 3. Vamos calcular o binómio discriminante. Delta igual b ao quadrado, portanto 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 2, vezes o valor de c, que é 3. Ora, 1 ao quadrado é 1, menos, apenas um sinal menos. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. E 1 menos 24 dá menos 23. Neste caso, o binómio discriminante é negativo. Significa que a nossa equação é impossível, ou seja, não tem solução no conjunto dos números reais.
O que faz algum sentido se olharmos para a forma resolvente. Portanto, se tentássemos avançar na nossa resolução, chegaríamos a uma raiz quadrada de um número negativo. E como sabem, nos números reais não existem raízes quadradas dos números negativos. Portanto, esta equação é impossível. Portanto, se é impossível, significa que não tem soluções. Ou seja, o seu conjunto de solução é o conjunto vazio, que podemos representar desta forma ou também desta. Espero que este vídeo tenha sido útil. Não te esqueças de deixar um like, de fazer um comentário e, se ainda não o fizeste, de subscrever o canal. E até à próxima!